Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Igreja de Rio Branco. Hoje o nosso tema é ansiedade, isso mesmo. E começo com a história para vocês sobre Celina. Celina era uma pessoa muito ansiosa porque ela queria ser totalmente perfeita em tudo, exatamente. Esse era o problema de Celina. Ela queria que o trabalho dela fosse perfeito, que na igreja as coisas que ela fizesse fossem muito perfeitas e que as pessoas de fora vissem que isso era perfeito, que ela era perfeita e fazia tudo certinho. Isso deixava ela numa ansiedade enorme. Isso mesmo. E aí, o que ela ficava se sentindo presa, prisioneira desse sentimento, prisioneira dessas coisas. Isso faz muito mal, nós sabemos disso. Vamos lá em Provérbios, ver o que fala sobre ansiedade para nós? Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Caramba! A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O que a gente pode perceber nesse versículo? Que no momento de ansiedade, uma boa palavra de um irmão, uma boa palavra de um amigo ajuda, né? Agora, as palavras têm grande poder. Nós percebemos isso, né? E a melhor maneira de combater essa ansiedade é com essa palavra. Uma palavra de ajuda, uma palavra de conforto, pode ser de um amigo, pode ser de um irmão. E aí, gente, tem uma frase nesse livro que eu fiquei muito impactada com ela e eu gostaria de ler para vocês, que é assim: toda ansiedade é pecado, porque no fundo representa falta de fé na pessoa e nas promessas de Deus. Caraca, então quer dizer que se nós somos ansiosos, nós não temos fé na palavra nem na promessa de Deus. Olha o quanto isso é pesado, o quanto isso é forte, gente. Eu acho que fiquei muito impactada. E lá em Filipenses, gente, em Filipenses, esse é o meu versículo. Toda vez que eu tô ansiosa por alguma coisa, sei lá, por que coisas durante o dia, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, tudo, eu fico muito ansiosa. E aí eu sempre leio esse versículo. É Filipenses 4, deixa eu ver aqui. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós não temos a necessidade de ficar ansiosos. Quando nós estivermos ansiosos, nós possamos lembrar desse versículo, porque quando eu tô ansiosa, a primeira coisa que eu lembro é desse versículo, e ele tá na minha parede, porque quando eu tô ansiosa, eu lembro que eu não preciso andar ansiosa, eu posso falar pro Senhor minha ansiedade através da oração, através da súplica e com ações de graça. E se você, hoje, parar pra pensar, por algum motivo tem se sentido ansioso ou ansiosa, volta ao Senhor, ora pro Senhor, fala todas as circunstâncias pro Senhor. A gente tem visto durante todas essas mensagens do IVPT, dos irmãos, que nós podemos e devemos desabafar diante do Senhor, que isso não é pecado. Murmurar é pecado, mas desabafar não. Então, quando nós estamos muito ansiosos, que queremos muito uma coisa, aquilo tira totalmente a nossa concentração, da ansiedade, se volta pro Senhor, fala pro Senhor: Senhor, eu tô ansioso por tal coisa, não quero mais ficar ansiosa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, que hoje nós possamos ter a certeza de que não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma, porque Deus, Ele é por nós. No nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é sobre autocontrole. Exatamente, autocontrole. O que você entende por autocontrole? Autocontrole é, presta atenção, a habilidade de manter a calma em circunstâncias difíceis. Isso mesmo. Vamos pensar aqui rapidinho. Em qual ocasião ou em qual momento você perdeu a calma? Provavelmente em alguma discussão, não é mesmo? A gente sempre tende a perder a calma em alguma discussão e alguma coisa assim que é muito estressante para nós. Mas olha o que fala em Provérbios 25 sobre o autocontrole. Provérbios 25,
Vamos lá. Provérbios 25, 28. 25, 28 diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se vocês não lembram, antigamente as cidades eram rodeadas por muros muito altos. Por quê? Porque elas precisavam se proteger dos inimigos. Então elas construíam esse muro. E aqui fala que, como cidade derribada que não tem muro, assim é um homem que não tem domínio próprio. O que isso quer dizer? Quando uma cidade não tinha muro, ela ficava totalmente exposta a quem quisesse atacar, quem quisesse guerrear e tomar a cidade. Então, uma pessoa que não tem controle próprio é como uma cidade abandonada. Ele pode ter força física, mas ele não tem autocontrole, ele vai ser facilmente derribado. Vou te dar um exemplo. No livro até dá um exemplo de uma história do Zezinho e Mário, que eles jogavam futebol e Zezinho sabia que Mário, ele não tinha autocontrole. Sabia que se ele ficasse instigando, xingando e todo momento em cima dele, em algum momento ele ia ficar muito raivoso e ia perder as estribeiras. Então, ele fez isso, até Mário perder totalmente as estribeiras e atacar, contra-atacar ele de uma forma muito violenta. E que nós hoje possamos perceber que temos que ter autocontrole. E aí, vamos lá em Provérbios 16, 32. Fala assim. 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Então nós temos que ter ideia de ter domínio próprio. Nós acabamos de ver a ansiedade e agora estamos vendo domínio próprio. Porque não adianta nós sermos fortes se não tivermos domínio próprio. E aí vocês lembram de uma situação, eu lembrei agora de uma situação, de que Jesus ia ser preso e aí Paulo foi lá e arrancou a orelha do soldado. Isso não foi ter autocontrole. Isso não foi ter autocontrole. Ele foi e contra-atacou de uma forma violenta. Nós, como cristãos, devemos ter autocontrole. É muito difícil ter o controle? É muito difícil. Mas não é impossível. Então, todo momento que estivermos a ponto de estourar, vamos lembrar do nome do Senhor e invocar: ó, Senhor Jesus, me dê esse autocontrole, Senhor. Amém? Então, que possamos lembrar que não importa se a pessoa é forte ou inteligente, se ela não tiver autocontrole, ela é facilmente derrotada pelo seu inimigo. Então, que hoje nós possamos perceber que nós devemos confiar no Senhor, como o versículo de Filipenses que nós acabamos de ver, e devemos ter autocontrole, porque é a imagem do Senhor através de nós. Autocontrole, nós não podemos deixar o inimigo ganhar nos provocando. Nós temos a palavra, então vamos nos manter firmes na palavra. A Poliana vai dar continuidade porque ainda faltam mais 2 tópicos e nos vemos daqui a pouco. Tchau. Amém. O terceiro tópico fala sobre avós, né? E conta a história de uma adolescente que ela tinha acabado de perder o avô dela, né? E que ela estava lembrando das recordações que o avô dela tinha deixado para ela, né? Uma de quando ela era criança, o avô dela construiu uma casa de bonecas para ela, né? E a outra que para ela foi uma das mais importantes na vida espiritual dele. E fala, né, uma parte da história aqui, que quando ela dormiu na casa do avô dela um dia, antes dele ter falecido, né? E ela acordou no meio da madrugada para tomar, acho que é para tomar água, né? E viu o avô dela orando de joelhos no chão, né? Pelo mundo o que tá acontecendo no mundo e etc, né? E para ela era muito exemplar ver aquilo, né? E quanto a parte aqui, né? Naquele momento, a mãe de Alexandra entrou silenciosamente no quarto. Está bem, querida? Ela sussurrou. O vô está com Jesus agora. Me deixou muito de si conosco. Nunca vamos esquecê-lo, né, querida? E isso é um ponto de bom exemplo, né? Para ela, adolescente, né? O mapa do tesouro. Muito mais que posses ou bens, o homem e a boa mulher deixam
um legado à sua família, uma herança rica de exemplos de vida, que fica para sempre, mesmo quando já deixaram este mundo. A vida desses avós continua presente por meio dos filhos e netos que receberam esses bons exemplos. E lá em Provérbios 13:22 fala: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E Provérbios 17:6 fala: coroa dos velhos são aos filhos dos filhos, e a glória dos filhos são aos pais. E cavando fundo. Você acha que a herança mencionada no versículo citado anteriormente é material, dinheiro, posses, etc., ou espiritual? Por quê? Bom, para mim é espiritual, porque, como diz, os avós dela deixou uma herança de bem, né, espiritual para os filhos, né? E o 2. Avalie esta afirmação: o verdadeiro teste para os pais é a vida dos seus netos. Você concorda ou discorda? Por que ou por que não? Eu concordo, né? Porque eles estão deixando uma disciplina para os netos, né? Um bom exemplo para eles, né? E o 3. Leia 2 Timóteo 1:7. Deixa eu ver aqui. Está marcado já. Do 1:5 ao 7. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, poder, de moderação, de amor e de moderação. E tem uma pergunta: que tipo de avó Timóteo tinha? Como ela influenciou sua família? Bom, Timóteo tinha uma avó de bom exemplo, como fala em todo o outro texto. De um bom exemplo, né? Que ela dava amor, poder e moderação, mesmo que o Senhor tem por nós, né? Ele pode dar um exemplo para nós, né? E a avó de Timóteo também deu, de buscar o Senhor com amor, poder e moderação. Abrindo o baú. Você já agradeceu a Deus pelo legado familiar que recebeu? Mesmo que seus familiares não sejam crentes, Deus tem dado um espírito de poder, por ter colocado você em sua família. Você consegue identificar alguns aspectos positivos de influência familiar em sua vida? Uma oração. Obrigado, Senhor, por meus avós. Obrigado pela lição que aprendo com eles. Ajuda-me a deixar uma herança positiva aos meus futuros descendentes. Amém. Um brilhante. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. Amém. O quarto e último tópico fala sobre marcas do sábio. E eu vou contar uma história para vocês. Uma história não, tipo um texto. Certa vez, Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Em outras palavras, a vida de uma pessoa revela que tipo de pessoa ela é. No mundo todo, vemos esse princípio em ação. Identificamos objetos, criaturas e pessoas pelas marcas características. A zebra se identifica pelas listras e a girafa pelo pescoço comprido, a baleia pelo tamanho e etc. Provérbios também nos ajuda a identificar uma espécie quase extinta nestes dias, o sábio. Como reconhecer um sábio? Como ser um deles? Provérbios alista pelo menos 5 marcas que identificam o sábio. Concluímos nossos estudos em Provérbios com esse resumo das características de um verdadeiro sábio. O primeiro é temer a Deus, viver na presença de Deus. E a gente pode encontrar lá em Provérbios 1:7,
O 2, o 5 e o 9 e 10. O 2, ouve a crítica como quem busca crescimento. E esse aqui a gente pode encontrar em Provérbios 2, 15, o 15, 31, 18, 13 e o 19, 20. O 3, foge da imoralidade, que a gente pode encontrar também no Provérbios 5, 6 e o 7. E o 4, que é trabalha diligentemente como bom mordomo dos seus bens. Lá em Provérbios 6, do 1 ao 11, o 21, 5, o 27, 12, 13 e o 28, 19 e 20. O 5º, fala para a edificação. Lá em Provérbios 10, 13 e o 15, 2, 7 até o 14. O mapa do tesouro. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Ouve o conselho e recebe as instruções para que sejas sábio nos teus dias, para por vir. Provérbios 2, 3, o 10, 13 e o 19, 20. Cavando fundo. Você conhece alguém que realmente tem as características de sabedoria conforme a descrição em Provérbios? Sim, eu conheço. E você conhece? Por que você admira essa pessoa? Você acrescentaria outros itens a essa lista de sinais dos sábios? O que você descobriu no decorrer deste livro que tem feito de você uma pessoa mais sábia? Por mim, eu acho que pelos exemplos que cada história mostra, né? No decorrer de todo o livro, que esse livro é muito maravilhoso, e pelos exemplos que o livro dá, né? O 3. Leia Tiago do 1, do 2 ao 5. Eu vou ler para vocês. Tiago 1, 2 ao 5. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria os passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. O 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a toda dá liberdade, mente, e dá-lhes imprópria, e se lhe há concedida. A luz de sua circunstância é a área de provações atuais. Você quer que Deus lhe dê um coração sábio? E o que os princípios que estudou nesse livro sejam práticos e reais em sua vida diária. Uma oração. Pai, ajuda-me a ser uma pessoa sábia. Quero ter em minha vida as marcas distintas de uma pessoa que teme ao Senhor e que vive em tua sabedoria. Ajuda-me a aplicar os princípios que tenho descoberto neste livro maravilhoso de Provérbios. Amém. Um brilhante. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Amém.